E se eu te dissesse que o universo, tal como o percebemos, está entrelaçado por padrões invisíveis que regem tudo o que existe, desde as estrelas mais distantes até as minúsculas partículas que compõem a nossa realidade? E se essa ordem divina não fosse mera coincidência, mas uma linguagem sagrada escondida à vista de todos? A geometria sagrada, um conceito misterioso e profundo, poderia ser a chave para entender essas conexões ocultas, desafiando tudo o que sabemos sobre o cosmos e nossa existência. Ao longo dos séculos, civilizações antigas como os egípcios, os maias e os gregos já se depararam com uma verdade que permanece velada. Existe uma geometria universal, uma arquitetura cósmica, que molda tanto o microcosmo quanto o macrocosmo. Eles viam essas formas e padrões não apenas como estruturas físicas, mas como expressões da mente divina, um reflexo da harmonia cósmica. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas da geometria sagrada e descobrir os segredos que ela contém. Veremos como formas simples, como o círculo, o triângulo e a espiral, carregam códigos secretos que revelam a própria essência da criação. Mas o que serão essas formas de nos ensinar sobre o nosso lugar no universo? Como elas podem ser usadas para alinhar nossa própria energia e expandir nossa percepção? Prepare-se para embarcar em uma jornada de descobertas. À medida que avançamos, você buscará enxergar o mundo com novos olhos, compreendendo que, por trás das aparências, há uma ordem matemática governando a dança cósmica do universo. O que você está planejando aprender não é apenas teoria, é a chave para desbloquear as camadas mais profundas da realidade. Agora, permita-se perguntar: o que afinal está escondido atrás dessas formas aparentemente simples? O que podemos descobrir sobre a essência do universo ao vender o segredo por trás da geometria sagrada? Vamos juntos explorar o que os antigos sabiam e o que muitos ainda ignoram. A geometria sagrada não é um conceito moderno. Ela foi compreendida e reverenciada por civilizações antigas que, por sua vez, possuíam um entendimento profundo da interconexão entre o universo e a matéria. Os egípcios, por exemplo, viam a geometria como um reflexo da ordem divina. As pirâmides de Gizé, com suas proporções exatas, não eram apenas tumbas reais, mas representações do próprio cosmos, uma maneira de conectar o mundo terrestre com o celestial. Para eles, a geometria sagrada era uma linguagem esotérica que os deuses usavam para criar o universo. O número de ouro, ou proporção áurea, encontrada nas pirâmides, é uma das primeiras manifestações dessa linguagem secreta. Da mesma forma, os antigos gregos, com figuras como Pitágoras e Platão, estudaram profundamente a relação entre números e formas. Pitágoras acreditava que o universo poderia ser compreendido através de números e equações matemáticas, com a geometria sendo a chave para acessar a sabedoria universal. Para ele, a realidade não era apenas física, mas também espiritual. E as formas geométricas representavam uma linguagem que transcendia o entendimento humano comum. Ele e seus seguidores defenderam que as relações matemáticas governavam a harmonia do cosmos, desde as órbitas dos planetas até a música das esferas. O filósofo Platão, em sua obra Timeu, descreveu o universo como sendo formado por 4 elementos: terra, água, ar e fogo, e explicou que essas substâncias eram organizadas de acordo com formas geométricas perfeitas, conhecidas como os sólidos platônicos. Esses sólidos não eram apenas teorias abstratas, mas representações materiais das forças cósmicas em ação. Cada forma, desde o cubo até o tetraedro, estava associada a um elemento natural,
e juntas, elas formavam a base do nosso mundo físico. Em outras culturas, como a dos maias e dos tibetanos, a geometria sagrada também desempenhou um papel fundamental na criação de templos e símbolos espirituais. As pirâmides de Teotihuacan, no México, são um exemplo claro disso. As civilizações mesoamericanas possuíam um conhecimento profundo sobre alinhamentos astrológicos e as formas geométricas que regiam esses ciclos celestiais. Para elas, as formas geométricas eram portas de acesso ao plano espiritual, e sua aplicação prática nos templos e nas construções permitia a conexão direta com os deuses. Mas o que é ainda mais intrigante é o fato de que muitos desses conhecimentos geométricos foram ocultados ou esquecidos com o tempo. Ao longo da história, o saber esotérico que permeia essas civilizações foi puramente suprimido. Com a ascensão da religião dogmática e a centralização do poder político, muitas dessas práticas foram rotuladas como heréticas e os ensinamentos antigos, em sua maioria, se perderam. A própria geometria sagrada ficou escondida nas sombras, transformando-se em um enigma, um segredo guardado por aqueles que ainda buscavam a verdade além do véu da realidade material. Porém, mesmo com toda essa ocultação, o simbolismo geométrico nunca esteve totalmente. Durante o Renascimento, por exemplo, pensadores como Leonardo da Vinci e Michelangelo, que eram adeptos de uma visão esotérica do mundo, redescobriram a importância da geometria sagrada em suas obras. Da Vinci, em particular, se aprofundou nas equações matemáticas que governavam a anatomia humana, demonstrando como o corpo também estava em perfeita harmonia com a geometria universal. O ocultamento, o redescobrimento e os mistérios em torno da geometria sagrada revelaram um ponto crucial. Este não é apenas um campo de estudo abstrato ou acadêmico. Ele carrega um poder transformador, capaz de reestruturar nossa percepção do mundo e da nossa própria existência. O que nos leva a questionar: essas formas e padrões governam o cosmos. Elas também podem influenciar nosso destino pessoal e, mais importante ainda, elas podem revelar algo sobre a verdadeira natureza da realidade, algo que a maioria das pessoas ainda ignora. Agora, nos aproximamos de uma revelação profunda. A geometria sagrada não é apenas uma linguagem do passado, mas uma chave para o futuro. Ao desvendar esses padrões, não podemos apenas compreender o universo, mas nos alinharmos com ele, estabelecendo uma conexão direta com a força cósmica que governa tudo. E para entender verdadeiramente essa conexão, devemos ir além da matemática e da ciência. Devemos mergulhar no mistério. Agora que compreendemos um pouco da história mística que envolve a geometria sagrada, é hora de adentrarmos nossos conceitos-chave que formam a espinha dorsal deste conhecimento esotérico. Mas antes de qualquer coisa, imagine por um momento a ideia de um código universal, algo que permeia tudo, desde o crescimento de uma árvore até a trajetória das galáxias no vasto cosmos. A geometria sagrada não é apenas sobre formas, ela é sobre padrões que nos conectamos com o próprio tecido do universo. Vamos começar com o círculo, uma das formas mais simples, mas ao mesmo tempo uma das mais poderosas. O círculo, em sua perfeição, simboliza a totalidade, o infinito e o ciclo eterno da vida. Os antigos o viam como uma representação do divino, sem começo nem fim, representando a ideia de uma harmonia primordial que transcende o tempo. Em muitas culturas, o círculo era usado como um portal simbólico, como um meio de alcançar estados elevados de consciência ou de conectar o mundo material ao espiritual. Agora, considere o triângulo. Em sua simplicidade, o triângulo carrega consigo um significado profundo. Em sua forma mais básica, é a representação do equilíbrio entre as forças fundamentais, o céu, a terra
e o homem. Os antigos egípcios, por exemplo, associaram o triângulo com a pirâmide, uma forma de poder cósmico. A pirâmide não é apenas uma estrutura física, mas uma forma sagrada que serve como um canal entre o plano físico e o espiritual. O triângulo também está intimamente ligado ao número 3, um número de grande importância esotérica, pois simboliza a harmonia entre o corpo, a mente e o espírito, uma unidade sagrada de equilíbrio. Outro padrão poderoso e fascinante é a espiral. Ela aparece tanto na natureza quanto em construções humanas, como templos e círculos sagrados. A espiral representa o movimento da energia contínua, através do espaço e do tempo, o crescimento e a evolução sem fim. Se você olhar para a espiral da concha de um Nautilus ou para a galáxia espiral, verá que há um padrão que se repete infinitamente, à medida que a espiral cresce e se expande. Este movimento contínuo é muitas vezes visto como a representação do fluxo cósmico, a dinâmica do universo em constante evolução. Essas formas geométricas, simples à primeira vista, são, na verdade, as fundações sobre como o cosmos foi construído. Mas e se eu te dissesse que há mais para essas formas do que apenas suas aparências superficiais? Esses padrões não são meras coincidências. Eles são manifestações do plano divino. Eles carregam um poder que vai além da matemática e da simetria, tocando diretamente a essência de nossa alma e do universo ao nosso redor. Aqui surge uma pergunta instigante. Por que essas formas continuam a aparecer em diferentes culturas e em diferentes épocas? Porque mesmo em tempos tão distantes e aparentemente desconectados, os antigos se depararam com essas mesmas formas e foram obtidos para entender o cosmos? Não seria essa uma indicação de que há algo profundo e imutável nos padrões da geometria sagrada, algo que transcende o tempo e a cultura? À medida que avançamos, começaremos a compreender que a geometria sagrada não é apenas uma linguagem de formas, mas uma chave para entender a estrutura subjacente da realidade. As perguntas começam a se multiplicar. Como essas formas se conectam entre si? E o que mais podemos descobrir quando aplicamos essas verdades ancestrais em nossas próprias vidas? Agora que começamos a explorar as formas fundamentais da geometria sagrada, é hora de aprofundar um pouco mais, entender os significados ocultos que essas formas carregam e aprofundar em conceitos mais avançados. Existe algo intrinsecamente mágico e misterioso nas formas geométricas. Elas não são apenas representações visuais, mas pontes que conectam os mundos físicos e espirituais. Vamos ir além da simplicidade da espiral e do círculo e explorar algumas das camadas mais profundas desse saber. A primeira chave para entender a geometria sagrada em sua totalidade é o conceito de flor da vida. Este padrão, que é encontrado em várias culturas ao redor do mundo, representa uma rede de círculos sobrepostos, criando uma forma semelhante a uma flor. Quando observamos a flor da vida, vemos algo extraordinário, uma sequência de círculos interligados que revelam a perfeição da criação. De acordo com os antigos, este padrão contém as sementes de toda a criação, a geometria que dá origem ao universo. Dentro da flor da vida, encontramos a semente da vida, que é formada por 7 círculos, e dentro dela, a árvore da vida, um símbolo profundamente conectado à cabala e à alquimia, representando uma estrutura interna do ser humano e sua conexão com o cosmos. A beleza desse padrão está em sua simplicidade, mas também em sua complexidade. Ele descreve como as energias criativas fluem e se organizam para dar origem à realidade. Em um nível mais profundo, esse padrão não é apenas uma imagem,
Ele é uma representação da maneira como o universo se organiza, desde o nascimento de uma célula até a criação de galáxias inteiras. O segredo por trás da flor da vida é que, se entendermos essa forma e seus desdobramentos, começamos a compreender a natureza fundamental de tudo o que existe. Cada célula, cada átomo, cada estrela parece seguir essa mesma matriz, como se fosse um código, um mapa da criação. Falando em átomos e energia, não podemos deixar de lado o conceito do touro, uma das formas geométricas mais intrigantes e significativas. O touro é uma figura tridimensional que se assemelha a um donut. Mas, por trás dessa forma aparentemente simples, há uma descrição precisa do fluxo de energia universal. O touro representa o fluxo contínuo de energia que se move através de tudo, da Terra ao cosmos, do microcosmo ao macrocosmo. Os antigos defenderam que a energia que sustenta o universo se move em espirais dentro do touro, mantendo um equilíbrio perfeito entre os diferentes planos de existência. Esse fluxo é visto como a base de toda a vida e a forma pela qual o universo se auto-organiza. Outro aspecto fascinante da geometria sagrada são os sólidos platônicos, que, como mencionei antes, foram descritos por Platão como as formas fundamentais do universo. São 5 formas geométricas perfeitas: o tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Cada um desses sólidos está ligado a um elemento natural: fogo, terra, ar, água e éter. Eles representam, de acordo com Platão, uma construção fundamental do cosmos. Cada sólido, com sua simetria perfeita, está em harmonia com a natureza do universo e carrega consigo um significado esotérico profundo. O cubo, por exemplo, está ligado à Terra, simbolizando a estabilidade e a matéria física, enquanto o tetraedro, ligado ao fogo, representa a força criativa e a energia pura. Há ainda os mitos e lendas que envolvem essas formas. No Antigo Egito, o símbolo do olho de Horus, um símbolo de proteção e sabedoria, é baseado em uma série de relações horizontais, principalmente o uso do círculo e do triângulo. A geometria não era apenas uma ferramenta de construção ou matemática para os egípcios. Ela era uma linguagem sagrada usada para proteger e criar a ordem divina, refletindo a harmonia universal. Mas o que realmente torna a geometria sagrada tão intrigante é que ela não é apenas uma abstração matemática ou uma construção física. Ela é uma chave para um entendimento mais profundo de nossa própria existência. As formas geométricas não são apenas padrões visíveis, mas portais que conectam nossa consciência ao plano espiritual. Ao entrar em sintonia com esses padrões, começamos a perceber que a realidade que nos cerca é mais do que apenas matéria. Ela é um reflexo da harmonia e da inteligência cósmica. O mistério da geometria sagrada é que, à medida que desvendamos essas formas e seus significados ocultos, começamos a nos compreender como parte de algo maior. O que antes parecia ser um simples círculo ou triângulo, agora revela uma conexão direta com as forças que governam o universo. E à medida que compreendemos isso, surge a pergunta: como podemos aplicar esses conhecimentos para moldar a nossa própria realidade, para alinhar nossa energia com o cosmos? O próximo passo, a verdadeira aplicação desses ensinamentos, é onde a magia da geometria sagrada começa a se revelar em nossa vida cotidiana. Agora que desvendamos as camadas mais profundas da geometria sagrada e exploramos os conceitos que sustentam o universo, chegou o momento de entender como podemos aplicar esse conhecimento em nossas vidas diárias. Pois a verdadeira magia da geometria sagrada não está apenas no entendimento teórico das formas e padrões, mas na capacidade de usá-los para transformar nossa percepção da realidade
e alinhar nossa energia com as forças cósmicas que regem o universo. O primeiro passo para aplicar esses princípios é a fiação elétrica. Ao visualizar formas geométricas sagradas, como a flor da vida ou a espiral, em um estado de meditação profunda, você pode criar uma conexão direta com as energias cósmicas que essas formas representam. A meditação com a flor da vida, por exemplo, é uma ferramenta poderosa para restaurar o equilíbrio interno e alinhar sua energia com a harmonia universal. Quando você fecha os olhos e visualiza os círculos entrelaçados da flor da vida, cada círculo se torna um ponto de luz, irradiando energia que permeia seu corpo e expande sua consciência. Com o tempo, essa prática pode ajudá-lo a acessar estados elevados de percepção, onde você começa a perceber a interconexão entre todas as coisas. Um lembrete de que não somos seres isolados, mas partes de um todo maior. Além da meditação, a geometria sagrada também pode ser usada para criar espaços de harmonia e equilíbrio em sua vida. Ao desenhar ou colocar símbolos geométricos em sua casa ou local de trabalho, você não está apenas decorando, mas criando um ambiente energeticamente alinhado com a ordem cósmica. O uso da geometria sagrada no design de interiores, como o posicionamento de móveis ou a escolha de padrões no chão ou nas paredes, pode melhorar a energia de um espaço, criando um fluxo harmonioso que favorece a paz, a concentração e a criatividade. Isso é especialmente poderoso quando se utiliza formas como o quadrado e o círculo, que representam equilíbrio e harmonia. Outro exercício poderoso é trabalhar com a proporção de Áurea, a famosa proporção divina que governa a natureza, a arte e a arquitetura, pode ser incorporada à sua vida ao focar em como essa proporção se manifesta no mundo ao seu redor. Isso pode ser feito observando as formas e proporções de seu corpo, sua vizinhança ou até mesmo ao criar arte ou música. Ao perceber a presença da proporção áurea, você começa a ver como ela é uma expressão da ordem divina que existe no universo. Essa aplicação proporção em projetos criativos pode não apenas trazer beleza estética, mas também alinhar sua criação com uma frequência universal de harmonia. Além disso, a prática de visualização de formas geométricas também pode ser usada como ferramenta de cura. Quando você se concentra em formas como o tetraedro ou o cubo, que estão ligados aos elementos da natureza, você pode usar esses padrões para equilibrar suas energias internas. Por exemplo, se você sente falta de estabilidade, visualize o cubo, que está ligado à terra e à matéria. Imagine essa forma firmemente ancorada em seu corpo, confortável-lhe uma sensação de equilíbrio, estabilidade e conexão com a terra. Para problemas emocionais, você pode visualizar o tetraedro, representando o fogo e a energia criativa, como uma forma que purifica e liberta as emoções bloqueadas. Um dos maiores benefícios práticos da geometria sagrada é o seu poder de transformação pessoal. Ao incorporar essas formas e padrões em sua vida, você não apenas acessa uma compreensão mais profunda do universo, mas começa a se alinhar com ele de uma maneira muito mais consciente. Isso pode levar a um aumento da clareza mental, maior sensação de paz interior e até mesmo a manifestação de seus desejos mais profundos, uma vez que você esteja vibrando na mesma frequência que a harmonia universal. Contudo, é importante lembrar que ao aplicar esses conhecimentos, você deve ter paciência e persistência. A geometria sagrada não é algo que se domina de imediato. É um processo contínuo de aprendizagem e integração. Pode ser tentado no início, especialmente ao tentar visualizar ou sentir as energias associadas às formas. Mas a prática constante traz uma sensação de conexão crescente com o cosmos. Para aqueles que buscam uma experiência ainda mais intensa,
Práticas como a criação de mandalas, que utilizam padrões geométricos sagrados, podem servir como uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e a expansão da consciência. Essas mandalas funcionam como mapas científicos, ajudando a trazer à tona aspectos ocultos de sua psique e proporcionando um caminho de cura e transformação interior. A verdadeira magia da geometria sagrada reside na capacidade de integrar essas formas não apenas como símbolos, mas como uma linguagem vibracional que ressoa com o nosso ser mais profundo. Ao alinhar sua vida com essa linguagem universal, você começa a viver em harmonia com o fluxo natural da criação. E é nesse alinhamento que o poder transformador dessa sabedoria se revela. À medida que chegamos ao fim desta jornada pelo enigmático mundo da geometria sagrada, podemos começar a compreender que o universo não é apenas um amontoado de matéria e energia, mas uma intricada dança de padrões perfeitos, cada um ressoando com o ritmo cósmico da criação. O que parecia ser uma simples sequência de formas geométricas, agora se revela como a chave para acessar um nível mais profundo de compreensão, conexão e transformação. A geometria sagrada, longe de ser apenas uma curiosidade esotérica, é a própria estrutura do cosmos, um reflexo do divino que permeia tudo o que existe. Ao longo deste vídeo, exploramos como esses padrões geométricos, de círculos e triângulos a formas mais complexas como a flor da vida e o touro, não são apenas representações simbólicas, mas veículos para uma compreensão mais profunda da realidade. Eles nos conectam ao fluxo universal da energia e à harmonia que sustenta o cosmos. E quando nos alinhamos com essas formas e padrões, podemos trazer equilíbrio, clareza e até mesmo cura para nossas vidas. As formas geométricas não são apenas para serem observadas, mas para serem vivenciadas em nossas mentes, nossos corpos e nossos ambientes. A pergunta que fica agora é: como você pode aplicar esses conhecimentos em sua própria vida? O que você pode fazer para integrar essas formas e padrões sagrados para viver de acordo com as leis universais que regem o cosmos? Lembre-se, o segredo da geometria sagrada não está apenas no estudo, mas na prática. Ao adotar essas formas como parte do seu ser, você começa a vibrar em sintonia com o universo, e é nesse alinhamento que as portas da transformação se abrem. E assim, o convite está feito. Mergulhe ainda mais fundo. Explore, pratique e deixe que a geometria sagrada revele seus segredos para você. Não há fim para o que você possa descobrir quando se conectar com os padrões eternos que regem o universo. O mistério não é algo distante e inalcançável. Ele está dentro de você, esperando para ser desvelado. A pergunta permanece: você está pronto para ver o mundo através da lente da geometria sagrada e transformar sua realidade?